Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiane Soares e esse é um vídeo de testemunho que eu quero partilhar com vocês como foi a minha conversão, como foi o processo do qual eu deixei de ser católica apostólica romana para ser hoje evangélica protestante. E tudo isso começou quando eu passei por um problema pessoal muito sério, onde eu entrei em conflito com os meus amigos na Igreja Católica, e isso fez com que eu me afastasse da igreja, me afastasse deles nesse tempo. Isso foi no ano de 2010 para 2011. Para quem me acompanha, eu vou dar uma refrescada, e para quem não, vai ficar sabendo um pouco agora, resumidamente, de que eu venho de um processo de busca muito grande de autoaceitação, de cura de depressão, ansiedade, angústia, perfeccionismo, compulsão alimentar, depressão, de também de me sentir não aceita, né, pelas pessoas à minha volta durante toda a minha vida. E isso tudo me gerou um vazio muito grande em que eu tento lidar com isso desde a minha infância. E que a raiz disso teve quando a minha mãe me deu para minha avó criar, quando eu tinha 3 meses de vida. Então esse vazio todo, esse trauma todo, fez com que eu recorresse à compulsão alimentar, à comida, à bebida, a tantas coisas para poder suprir esse vazio, né? E isso me levou à obesidade grau 3, obesidade mórbida, que eu cheguei a pesar 130 quilos. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu peso menos de 70 quilos, e isso tudo no processo de 3 anos, que eu iniciei no ano de 2017. Hoje nós estamos no ano de 2021, e desde que eu comecei a emagrecer no ano de 2017 até o dia de hoje, eu não voltei a engordar, porque o Senhor me ensinou a virar a chave. O Senhor me deu a direção e foi revelando em mim tudo aquilo que precisava ser tratado, ser curado, né? E eu consegui emagrecer e tenho conseguido permanecer nesse processo sem ter feito cirurgia bariátrica, sem balão intragástrico, sem dieta milagrosa, sem nenhum remédio tarja preta. Tudo porque eu resolvi entregar e apresentar tudo isso nas mãos de um Jesus que se importa com tudo e com todos. Que Ele está disponível se eu e você buscá-lo de todo o coração, porque Ele se importa com os pequenos detalhes, porque Ele é um Deus de detalhes. Amém? E é isso que eu quero partilhar com você. Porque nesse processo de busca pelo Senhor Jesus, de me encontrar realmente, me levou, entre tantos caminhos, me levou à Igreja Católica Apostólica Romana, porque eu já tinha buscado no mundo secular, eu já tinha buscado em bebidas alcoólicas, no cigarro, em homens, né, em relacionamentos, suprir esse vazio, só que eu não conseguia, então isso me levou para a igreja, porque eu entendia que na igreja eu ia conseguir isso. Então fui me dedicar à igreja. E nesse processo de buscar, eu fui catequista de crisma, eu fui líder de jovens, eu fui membro da Renovação Carismática, pregadora da Renovação Carismática, membro do Ministério de Música da igreja, eu cantava em casamentos na igreja, eu fui membro da liturgia da palavra, organizava gincanas e acampamentos de jovens. Eu fui ministra da palavra, ou seja, uma das pessoas que substituíam o padre no culto quando o padre não estava. E por fim, a minha última tentativa foi me entregar definitivamente à vida religiosa, que me levou para o convento, onde eu fui pré-noviça por algum tempo. Só que até mesmo nesse caminho eu não senti esse completar,
O que chegou mais próximo foi o tempo que eu estava na renovação carismática, para ser sincera. E isso me levou também por alguns caminhos, né? Eu cheguei ao Pacaembu quando o Papa Bento XVI esteve aqui no Brasil. Vocês podem puxar aí pela internet essa vinda do Papa, onde saem os jovens do país inteiro, até da América Latina, para esse encontro com o Papa no Pacaembu. E eu fui uma das jovens da Arquidiocese aqui de Belo Horizonte, que foi a esse encontro do Papa no Pacaembu, eu e mais um rapaz aqui da paróquia que eu fazia parte. Então eu sempre fui de encontro a tudo isso, essa busca do Senhor, essa busca por autoaceitação, por me descobrir, por me curar e me livrar de tudo isso, porque o vazio que eu tinha era muito grande. E só a comida e a bebida já não fazia mais efeito, né? Porque cada vez vinha mais e mais e mais coisas. E eu via que tudo que estava à minha volta, isso já não me satisfazia como eu gostaria que satisfazesse, né? Mas eu permaneci ali porque esse era o caminho que eu tinha, o caminho que eu respeitava, o caminho que eu buscava. E isso aconteceu, né? Até que quando eu passei por essa questão, eu fiquei muito chateada com um acontecimento com os amigos na igreja, isso me deixou muito triste, resolvi me afastar e eles também se afastaram de mim. E só que aí nesse tempo, ninguém veio atrás de mim, ninguém bateu na minha porta para saber se eu estava bem, porque eu tinha sumido da igreja. Porque eu deixei tudo, né? Eu deixei até mesmo de ir à missa por causa disso, eu me fechei em casa realmente. Só que aí bateu uma pessoa na minha porta, né? Bateu uma amiga minha que há um tempo antes disso ela tinha deixado a igreja, ela também tinha sido catequista de Crisma e ela tinha sido também da renovação carismática e ela deixou a igreja, ela virou evangélica, ela aceitou Jesus. E eu fiquei chateada no início, mas respeitei porque eu tinha tenho um carinho muito grande por ela e a gente continuou sendo amiga. E ela um belo dia bateu aqui na minha porta me chamando para ir na igreja, no culto de terça-feira, né, numa igreja bem conhecida aqui, e eu acabei indo com ela, porque como era da renovação carismática, o louvor, né, me encantava, me encanta até hoje. E ela me pegou por isso, né, porque a igreja tinha uma acústica maravilhosa, um som muito bom, os aparelhos de som, a excelência do louvor era perfeita, era tudo perfeito. E ela me pegou por isso e eu fui com ela. Depois eu fui no culto de sexta, fui no culto de domingo com ela. E quando eu me vi, eu já estava indo sozinha, porque ela deixou de ir, passou a ir na igreja que ela congregava aqui no bairro, e eu continuei indo sozinha. E foi assim por quase um ano, eu nesse processo, né? E nesse questionamento todo, se eu estava fazendo certo, e eu ia e eu levava minha Bíblia católica, né? Claro, porque eu era católica, mas eu tinha Bíblia, né? E eu ia com a minha Bíblia, que tinha a capa de Ave Maria, tinha uma parecida pendurada no chaveiro, e eu ia assim. E eu passeei, eu sentei nos 3 pavimentos da igreja durante todo esse tempo, imaginando que alguém ia me olhar torto e ia falar alguma coisa comigo. Só que a graça de Deus e o cuidado de Deus é tão grande que nesse tempo ninguém que eu percebesse olhou para mim ou chegou a falar alguma coisa diretamente comigo por eu estar ali com a minha Bíblia católica. Pelo contrário, né? Eu sempre fui muito acolhida, muito recebida, muito bem recebida pela igreja. E isso começou a me questionar muito, porque começou a me gerar conflitos internos muito grandes, né? Ao ponto de eu pensar, bom, o substituto para a Eucaristia eu já tenho, que é a ceia, né? Então eu sei que o verdadeiro significado da ceia é um memorial, né? Que é a Eucaristia. Mas e Maria? O que eu vou fazer com Maria? Não tem substituto de Maria, porque Maria, como eu fazia parte da renovação carismática, eu tinha sido pré-noviça, o meu ministério era consagrado a Maria.
Tanto que na minha casa, no meu quarto, eu tinha imagens de Maria de tudo quanto é forma que você possa imaginar. Eu tinha terços, eu tinha imagens, eu tinha quadros, eu tinha lembrancinhas, eu tinha muitas coisas marianas justamente por causa disso, dessa consagração ao ministério mariano. Isso começou a me gerar um conflito muito grande, até que chegou o culto, o segundo domingo do mês de maio, o Dia das Mães. Nós já estamos no ano de 2012. E eu fui, mas na minha mente, questionando. Eu quero ver o que esse pastor vai falar de Maria. Eu quero ver o que esse pastor vai falar de Nossa Senhora. O que ele vai ter audácia de falar dela. E eu fui armada para ver o que esse pastor, que esse velho ia falar. E eu fui. Fui preparada e tudo. Quando chegou a hora da palavra, ele virou o seguinte. E disse, uma das coisas que ele diz, que eu não esqueço de jeito nenhum, é que Maria devia ser lembrada e respeitada como uma mulher cheia de fé e confiança em Deus. Que Maria era um exemplo de mãe para as outras mães, para as mães do mundo inteiro, do tempo dela e de hoje, porque com o sim dela para Deus, fez com que Jesus viesse ao mundo e transformasse toda a humanidade. Mesmo sabendo que ela corria o risco de ser apedrejada e abandonada, porque era jovem, solteira e estava noiva de José. Mas ela confiou e acreditou que era muito importante ela aceitar ser mãe do Filho de Deus. E esse ser mãe do Filho de Deus, esse sim de Maria, transformou tudo. Então nós devemos lembrar de Maria colocando tudo no seu devido lugar, porque Maria não tem poder sobre nada. Maria não é superior e não é igual a Jesus. Ela é uma mãe como qualquer outra, porque ela é capaz de ser um exemplo de fé, mas ela não tem poder de fazer nada por ela mesma. E quando ele foi ministrando isso foi fazendo com que as lágrimas viessem e os últimos questionamentos que eu tinha caíssem por terra, porque eu via que ele falava do coração dele a respeito de Maria e que esse respeito, esse cuidado, esse zelo ia permanecer em mim. E eu vim embora me questionando muito a respeito disso, mas vim embora. Na semana seguinte, no culto de terça-feira, eu fui para a igreja. Quando eu cheguei à igreja, parece que o ambiente estava todo preparado para mim, porque desde o primeiro louvor, a pregação, tudo falava comigo. Tudo que o pastor pregava, falava profundamente em mim, como se eu estivesse contando a minha vida para a igreja. E já não me restava mais nada. Eu já não tinha mais nenhum argumento, eu já não tinha nenhuma pedra para atacar, porque Jesus tinha arrancado a última da minha mão. E quando ele virou e falou que se tiver alguém para aceitar, para entregar sua vida para Jesus, que essa era a hora. Eu nem sei como que eu cheguei em cima do altar da igreja, mas eu estava lá. Acho que foi uma das primeiras pessoas a chegar, porque eu me rendi, porque eu vi que eu já não tinha forças para lutar contra tudo que eu sentia dentro de mim, sabe? Por esse transformar, por essa paz diferente que eu sentia dentro de mim e que ali fazia sentido. E eu fui, né? Eu entreguei minha vida a Jesus ali. E quando eu estava descendo do altar, veio uma moça, o nome dela é Dalila. Hoje nós somos amigas, nós caminhamos juntos, a gente segue na fé, caminhando junto. Ela foi minha líder, hoje é minha amiga. E nós seguimos nesse caminhar junto, né? Mas ela foi muito usada pelo Senhor, ela e o esposo. Se
você ficar até o final do vídeo, eu vou postar, vai colocar aqui a foto do meu batismo com eles. Mas foi muito difícil porque a religiosidade estava muito entranhada dentro de mim, muito enraizada dentro de mim. Tanto que quando ela falou comigo se eu queria fazer o curso de batismo, eu falei que não, porque eu já era batizada. Mas eu ia para conhecer, porque eu tinha uma sede da palavra, uma sede de Deus, assim, extraordinária. Parecia que tudo que vinha nesse tempo todo que eu ia na igreja, acho que 1 ano aproximadamente, parece que as palavras da Bíblia soltavam aos meus olhos, como se parece que eu nunca tivesse lido a Bíblia. E era se revelando algo novo, era uma mensagem nova, uma forma diferente de ser apresentado tudo aquilo. E eu fui. Eu fui 1 dia, fui 2, fui 3, fui 4, até que eu tive um sonho, que eu sonhei com Jesus dentro do meu quarto, em que ele passava a mão na cômoda, ele vinha com a sua mão assim sobre a cômoda, sobre o meu guarda-roupa, sobre a prateleira que eu tinha no quarto, e ele falava comigo que era chegada a hora de tirar tudo. Chegou a hora de tirar. E ele abria as gavetas onde tinham quadros guardados e tinham lembranças guardadas desde o tempo de convento e antes dele. E quando eu acordei, isso foi tão impactante que eu acordei já arrancando tudo do lugar. Tirando as coisas de dentro do guarda-roupa, de cima da cômoda, de dentro da cômoda, de cima da estante. E a minha avó passava na porta do quarto e assustava com o olho, porque ela nunca viu uma coisa daquela. E quando eu vi no meio do dia, eu já estava atrás de uma montanha de coisas. E eu comecei a procurar sacos de lixo para tirar aquilo, para jogar fora, porque eu tinha sonhado com Jesus, coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha acontecido na minha vida. E eu atendi o que ele mandou fazer. E foram tantos sacos de lixo, de 100 litros, que parecia que estava mudando uma pessoa de dentro de casa. E eu coloquei isso para fora, até o lixeiro vir e levar. Isso, assim, com muito choro, sabe? Porque foi algo, assim, inexplicável. E quando eu olhei meu quarto vazio, eu fiquei pensando, e agora? Tudo que eu acredito, tudo que eu sei de fé até aqui, tá indo embora. E a Dalila me liga. Tatiane, como que você está? É no mês de julho, mas as lições continuam. Eu quero saber se eu posso ir aí na sua casa para dar lição para você. Pode? Eu falei, pode. Aí já cheguei no quarto da minha avó e falei, vó, a moça da igreja evangélica tá vindo aqui. Minha avó é mesmo, filha? Tá, vó. Ela, uai, deixa ela vir. Olha só. E minha avó é da Assembleia de Deus, gente. Desde que eu era pequena, minha avó era da Assembleia. E minha avó orava pela minha vida durante todo esse tempo. Calada. Só vendo eu passar por todos esses caminhos sem dizer nada. Porque ela foi instruída pelo Senhor só para orar, para interceder. E foi isso que ela fez durante toda a vida dela, orar, interceder e cuidar de mim. E quando a Dalila chegou aqui em casa, ela foi para o meu quarto, ainda tinha algumas coisas, porque eu tirei praticamente tudo, mas o que eu mais preservava e zelava ficou. Que eram alguns CDs, como eu falei, o louvor mexe sempre muito comigo. Eram alguns CDs, DVDs, uma imagem especificamente de Maria, alguns terços, um livro muito importante que eu tinha. E ela veio ministrar e a lição era realmente de tirar para o novo de Deus vir. De quebrar tudo que precisava ser quebrado, de orar para que o novo de Deus viesse, para que fosse tirado as amarras,
as escamas, tudo que precisava para que Deus pudesse ir tomar conta. Eu ficou minha casula também de ministra da palavra. E eu lembro que a gente abriu a casula em cima da minha cama e a gente foi colocando tudo lá dentro. E eu segurando para não chorar, porque era muito sofrido para mim. Porque era a minha vida que estava indo. E a gente amarrou aquilo numa trouxa, como se fosse uma trouxa, e ela levou embora. E isso mexeu muito comigo. Só que aí eu esqueci de contar e algo muito importante que eu preciso partilhar com vocês, porque nem tudo são flores, né? Tem alguns espinhos fortes que doem, que quando, na terça-feira que eu aceitei Jesus, que eu vim embora para minha casa, quando foi, se não me engano, na quinta-feira, eu entro no ônibus para ir para o centro da cidade, entra a secretária sacristã da igreja. Como é que eu falei para vocês que nesse tempo ninguém veio, ninguém ao menos me ligou, nem nada, então. E quando eu entrei, estou sentada no ônibus, ela entra no ponto principal aqui do bairro. E ela não chega mais ninguém no ônibus a não ser eu, e ela vira e fala o seguinte para mim: Uai, Tati, eu não sabia que você não tinha aceitado Jesus, não. Eu vi você no culto lá da igreja, na terça-feira. Você não tinha aceitado Jesus na sua vida até hoje, não? Você não tinha Jesus, não? E isso, gente, parecia uma trombeta dentro do ônibus. Não teve uma pessoa dentro desse ônibus que não olhava para mim ouvindo ela falando isso. E eu me senti assim tão envergonhada por isso, sabe? Porque eu não precisei ir na igreja para falar nada, porque falaram antes de mim e eu fui exposta dessa forma. E nesse tempo também, quando eu comecei esse curso, né, de preparação para o batismo, mas para mim era só realmente algo para eu conhecer, eu comecei a ser muito afrontada pelas pessoas nas redes sociais. Na época só tinha o Facebook, né? Então comecei a ouvir algumas piadinhas, né, de que eu estava renegando Maria, de que eu ouvi algumas frases, né, tudo com Jesus, nada sem Maria, por pessoas que caminhavam comigo por muitos anos na igreja. E eu tive que praticamente zerar todo o meu Facebook, porque muitas mensagens ficavam apagadas pelo Facebook, ele mesmo bloqueava, porque eu só imagino o que era, né? E isso me magoou muito. Algumas pessoas da igreja me viam, abaixava a cabeça depois disso. Algumas atravessavam a rua, algumas até hoje, né? Abaixam a cabeça, fingem que não me conhecem. Mas hoje já não me afeta mais, mas no começo foi muito doído, muito sofrido, né? Porque eu tinha dado o meu melhor ali. E eu fui simplesmente rechaçada, né? Isso me doeu muito, me magoou muito. Mas tudo foi aprendizado de Deus. E eu tenho para te dizer que no ano de novembro, no mês de novembro do ano de 2012, eu desci as águas, eu me batizei. Para honra e glória do Senhor Jesus, a minha avó estava lá, um amigo meu católico estava lá, que participou comigo de um dos grupos desses de jovens. Eu sou muito grata por isso, em ver ele lá, porque ele foi o único, sabe, eu achei muito bonito da parte dele isso. E isso fez com que a minha alegria, sabe, se tornasse dele partilhar esse momento comigo, sabe? E eu tenho para te dizer hoje que entregar minha vida para Jesus ali naquele dia fez toda a diferença na minha vida. Mudou a chave, me mostrou um caminho novo, descortinou os meus olhos, me fez me tornar um pouco de Paulo. Me fez tornar um pouco Paulo,
Porque assim como ele ficou 3 dias cego, orando apenas, o Senhor me fez durante todo esse tempo, orando para que o Senhor pudesse fazer. E por isso eu estou aqui hoje para dizer para você que Jesus é lindo e maravilhoso, que optar por Jesus verdadeiramente como o único Senhor da minha vida, o único que pode ser exaltado e glorificado na minha vida, foi a melhor coisa que eu fiz. E eu não me arrependo, porque por isso que hoje eu consegui eliminar mais de 60 quilos, por isso eu sou liberta hoje da depressão, da ansiedade, por isso eu vivo em paz, por isso eu sei que um dia eu vou reencontrar minha avó que hoje está nos braços do Senhor. Eu sei que o Senhor é aquele que cuida de mim, que me guarda, e Ele tem o poder de me levar e fazer na minha vida aquilo que Ele quiser, porque tudo é dele. E eu te peço que hoje, se você não entregou sua vida para Jesus ainda, que você pense sobre isso, que você ore e apresente isso para Jesus, porque é a melhor coisa que você vai estar fazendo pela sua vida e pelos seus. Eu espero que o Senhor tenha falado profundamente ao seu coração. Muito obrigada pela sua atenção. Que Jesus te abençoe grandemente.